Agora, pessoal, eu gostaria de falar com vocês sobre a regressão linear. Até o presente momento, enquanto nós estamos falando de correlações e covariâncias, vocês devem observar que a covariância de A com B, de X com Y, é a mesma covariância de Y com X, certo? Por construção, pela maneira como a gente construiu e definiu a covariância, ela é simétrica. E, portanto, a correlação linear também é simétrica. Bacana? Agora a gente vai aprender um método de análise que não tem essa simetria, bacana? Que é a chamada regressão linear. E justamente por isso ela é muito importante para a gente avaliar relações preditivas. A primeira coisa que eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês, é aqui. Vamos olhar qual que é o objetivo da regressão linear. Aqui eu tenho uma outra, né? Outra nuvem de pontos, bacana, uma nuvem de observações que também forma um diagrama de dispersão. E o que eu quero fazer com a regressão linear é encontrar uma reta que passa o mais próximo possível de todos esses pontos. Então eu quero representar essa nuvem por uma reta. Eu vou fazer uma super simplificação, bacana? Importante terem isso em mente. Então eu estou fazendo uma super simplificação representando uma nuvem de pontos por uma reta. E eu quero, portanto, encontrar a reta que passa mais perto desses pontos, bacana? E para isso eu vou usar um método específico que eu vou contar para vocês já já. Mas primeiro, vamos dar uma olhada numa outra coisa, que eu vou definir alguns termos para vocês. Primeiro eu vou definir a equação do modelo. Tipicamente, na regressão linear bivariada, certo? Tipicamente não, sempre, né? A regressão linear bivariada, ela vai ter essa equação do modelo. Ela está baseada nessa equação. E o que diz essa equação? Ela diz que o valor esperado de y, que é a posição de y na reta, certo? É igual ao valor de x, ao valor assumido pela variável x, que é a variável independente, a variável do eixo horizontal, vezes uma declividade, que é um coeficiente constante, a gente vai chamar esse cara de declividade, mais uma outra constante, que a gente vai chamar de ponto de interceptação, que aqui está representada pela letra B0, tá certo? O ponto de interceptação nós já vimos na análise de variância. Ele é o valor ele é o valor esperado de y quando x vale zero, certo? Observem que quando x vale zero, esse termo aqui desaparece e y chapéu fica igual a B0. Por isso, o ponto de interceptação é um ponto muito especial para a nossa interpretação do resultado do modelo, tá bom? Então tá, vamos lá. Se vocês pegarem os valores observados de y e subtraírem dos valores esperados de y, dado x, vocês vão obter uma coisa chamada resíduo, que também é velho conhecido de vocês, bacana? Então, cada ponto, cada observação, em princípio, tem um resíduo, ela se desvia ao longo do eixo x, certo? Ela se desvia do valor esperado para ela. E esse resíduo é super importante para a gente calcular, entender como que o algoritmo encontra essa reta que mais se ajusta aos dados. A propósito, o critério de ajuste, o critério mais típico, é conhecido como o método, o critério dos mínimos quadrados. No que consiste o método dos mínimos quadrados? Ele consiste em buscar uma reta que minimiza a soma dos resíduos quadráticos. Então ela vai calcular, você pode imaginar isso, né? Não é bem assim que funciona, mas assim, você pode imaginar que o algoritmo calculou, em algum momento, ele calculou os desvios dos valores observados até uma reta qualquer. E esses desvios são justamente esses segmentos de reta verticais aqui representados, estão vendo? Então esse segmento aqui, ele mostra a distância entre essa observação e o valor esperado para essa observação dado x, tá vendo? Esse outro desvio é a mesma coisa. Então isso aqui é o quanto esse cidadão aqui se desviou do valor que era esperado, que é o valor da reta, certo? Dado o seu respectivo x. Então cada rapazinho aqui, cada observação tem o seu respectivo desvio. Se você pegar esses desvios, elevar ao quadrado, ou seja, você vai todo aquele efeito que a gente sabe que é, né? Elevando ao quadrado você mata os sinais negativos e você dá maior peso para aqueles que se desviam mais. E você soma todo mundo. Se você fizer isso, você vai chegar numa soma dos desvios ao quadrado. Bacana? E essa quantidade tem que ser minimizada. Então, o que o algoritmo faz é procurar a reta que minimiza esse somatório. E essa vai ser a reta que vai ser essa reta vai ser oferecida como resposta do seu modelo. Certo? Ela é considerada a reta que mais bem se ajusta aos seus dados. Bacana, pessoal? Isso é a regressão linear, simples assim.
Tô falando com calma, mas é porque é simples mesmo, minha gente. Aqui tá o diagrama de dispersão que vocês viram lá no início desse vídeo, e tá a reta que, pelo método dos mínimos quadrados, se ajustaria bem a esses dados. Obviamente, existem diversas questões aqui que a gente vai ver já no próximo slide. Então, assim, não é porque o programa achou essa reta que essa é a melhor solução, que essa é uma solução adequada. Lembrem-se que a regressão linear é um método paramétrico e está baseado em pressupostos que podem estar sendo violados. E se esses pressupostos forem violados por algum motivo, então a sua reta não é assim tão confiável, tá certo?